Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Semana passada, em razão da cobertura especial da Jovem Pan sobre a invasão russa à Ucrânia, os programas de quinta e sexta-feira não foram ao ar. E, infelizmente, com o desenrolar do quinto dia de guerra, esse ainda é o assunto do momento e é sobre isso que a gente vai falar hoje, na esperança de que as negociações sediadas na Belarus sejam frutíferas. Nesse boletim eu quero propor algumas reflexões e provocações que extrapolam o conflito em si. Mas antes, eu faço questão de deixar registrada a minha opinião pessoal sobre a guerra. Hoje em dia, toda pessoa bem informada sabe que é desinformada pela mídia tradicional e seu jornalismo cada vez mais ativista, mais militante e mais enviesado. A mesma imprensa progressista que pressionava pelo enfraquecimento da influência militar do Ocidente, agora finge surpresa com as consequências óbvias das políticas de desmilitarização que apoiou ao longo dos anos naquela ânsia de frear o imperialismo americano. Essa mesma imprensa celebrou o Prêmio Nobel da Paz de 2009, concedido por antecipação ao presidente Barack Obama, cuja política externa foi um fiasco que contribuiu para um mundo mais inseguro, mais radicalizado, viabilizando o fortalecimento do Estado Islâmico e o ressurgimento do Talibã. A propósito, foi durante o governo do Obama, em 2014, que o estratégico território ucraniano da Crimeia foi ocupado e anexado pela Rússia. Essa mesma imprensa também zombava dos métodos e da retórica do Donald Trump, enquanto ele celebrava tratados de paz sem precedentes no Oriente Médio, pressionava a China comercialmente e continha os ímpetos nucleares do Kim Jong-un e as pretensões neossoviéticas do Vladimir Putin. Ou seja, eu tenho plena consciência da credibilidade dessa imprensa e espero que você também. Mas é importante lembrar que até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes ao dia. E essa guerra, condenada pela mídia tradicional, é um desses casos, porque não existe justificativa plausível para a invasão da Ucrânia, um Estado soberano e pacífico, cujo governo foi democraticamente eleito e cujo povo, livre e em pleno gozo da sua autodeterminação, optou por viver de forma independente e autônoma, inclusive destituindo o governo alinhado à Rússia em 2014. Assim como o Brasil, a Ucrânia tem todo o direito de participar da aliança internacional que bem entender, seja ela comercial, humanitária ou militar, ou não. É evidente que essa invasão viola convenções, viola tratados internacionais subscritos pela própria Rússia. Mas além do reconhecimento da absoluta ilegalidade do ato, é importante que o mundo faça um juízo moral sobre o que está acontecendo. Trata-se de um ataque preventivo e covarde em resposta antecipada a uma hipotética e improvável adesão de um país, a Ucrânia, a uma organização internacional, a OTAN. É justo isso? Claro que não. Ainda mais uma invasão sob pretextos ridículos, como a desnazificação do exército e do governo ucraniano, que, vejam só, é presidido por um judeu, eleito com mais de 70% do voto popular em 2019. Em síntese, a minha mensagem para a audiência é a seguinte: não deixem que os erros da imprensa diminuam o peso dos erros do Kremlin. Essa guerra não é legítima. No próximo bloco, nós vamos comentar o perfil das lideranças ocidentais em comparação com o presidente russo Vladimir Putin, à luz daquele famoso provérbio oriental: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Onde será que nós estamos nisso aí? É isso que a gente vai tentar responder depois do intervalo. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos.
Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/Caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Você que acompanha o boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas, mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo, o QDFI11, que já está disponível na bolsa e também no seu aplicativo de investimento. Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br/QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola sobre a invasão russa à Ucrânia. Como prometido, eu vou compartilhar com vocês algumas provocações sobre os diferentes perfis de liderança envolvidos nesse conflito. A minha análise completa foi publicada sexta-feira num artigo intitulado 4 Tragos de Vodka, que você pode acessar visitando a revistaoeste.com/Caio. Eu vou deixar o link para esse texto no descritivo do nosso vídeo no YouTube. Então vamos começar esse segundo bloco falando um pouquinho das origens do Vladimir Putin, que nasceu lá em Leningrado ou São Petersburgo em 1952, onde viveu com a sua família em condições modestas em um apartamento comunitário. Bom, por uma coincidência incrível, o avô paterno do presidente da Rússia, o Spiridon Putin, era cozinheiro pessoal do Lenin e de outros líderes da Revolução Russa. E quando Stalin tomou o poder, o chefe Putin e a sua esposa foram poupados da carnificina promovida pelo ditador paranoico que enxergava a traição até na sua própria sombra. Sobre esse fato, o Putin neto, atual presidente da Rússia, fez o seguinte comentário, aspas, eles eram provavelmente valorizados por serem pessoas de confiança. Mas calma que tem muito mais drama na família. Putin, o pai, nasceu em 1911, quando a Rússia ainda vivia sob regime czarista. E logo na infância, esse cara testemunhou uma revolução, uma guerra civil, uma guerra mundial e a fome russa, que matou aí cerca de 5 milhões dos seus conterrâneos. Já adulto, o Putin pai lutou na Segunda Grande Guerra e foi gravemente ferido por um tiro de metralhadora. Mas ele sobreviveu, assim como a sua esposa, que resistiu ao cerco nazista a Leningrado, um morticínio que vitimou ao menos 2 milhões de russos entre militares e civis. Então, tenham em mente que o Vladimir Putin, presidente russo, é o filho mais velho desse casal. Isso porque os seus 2 irmãos que nasceram antes faleceram ainda crianças. Acho que agora é uma boa hora para a gente resgatar aquele velho provérbio oriental. Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Saindo da Rússia, mergulhada em guerra, em fome, em socialismo, vamos à França de Emmanuel Macron, regada a vinho, queijo brie e social-democracia. O Macron nasceu em 1977 e formou-se em filosofia e administração. Antes dos 35 anos, ele já estava milionário no mercado financeiro. Como político, a gente sabe bem, Macron é um apaixonado pelos holofotes. Vocês lembram quando o presidente francês tentou disfarçar o seu protecionismo agropecuário contra o Brasil com aquela narrativa ambientalista? Aquela postagem lacradora e sensacionalista do Macron sobre a Amazônia em chamas rendeu quase 150 mil coraçõezinhos e vários retweets dos famosos. É uma crise internacional, alertou o presidente francês. O problema é que ele usou a foto de um incêndio de décadas atrás e deu informações cientificamente imprecisas, ou seja, fez fake news. Outro que já usou a Amazônia para bravatear, para capitalizar politicamente foi o presidente americano Joe Biden, que num debate eleitoral sugeriu o pagamento de algo como 20 bilhões de dólares para que o Brasil parasse de destruir a Amazônia.
A população brasileira, é claro, aguarda ansiosa a chegada desse investimento, assim como os pagamentos pelo nosso crédito de carbono. Mas enquanto isso, vale lembrar a ameaça que o Biden fez ao Brasil. Aspas, se não parar de destruir a floresta, vai enfrentar consequências significativas. Vocês percebem o contraste? O Putin, que já foi tenente-coronel da KGB, é uma criatura ideológica das entranhas da União Soviética, foi forjado nas mazelas da cortina de ferro e tem uma visão de longo prazo norteando as suas movimentações geopolíticas, ainda que elas sejam moralmente condenáveis, como a gente já falou. Já as lideranças ocidentais, como Macron, como Biden, são políticos de convicção muito frágil, que dão status de crise internacional para uma fake news sobre a Amazônia. São líderes que fazem ameaças vazias, ameaças midiáticas, conforme a conveniência do momento. E esse embate na Ucrânia não deixa de ser um confronto entre esses dois estilos de liderança. Do lado errado da história, um líder de pulso firme e ação decisiva. Do lado certo, líderes hesitantes, de discurso fluido. É torcer para que a opinião pública internacional consiga arregimentar e pressionar muitos dos nossos fracos a fazerem frente aos poucos fortes que, infelizmente, estão ditando o rumo das coisas. A nossa solidariedade ao povo ucraniano e a nossa profunda admiração àqueles que resistem à tirania arriscando a própria vida. Muito obrigado e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.